Graça e paz do Senhor. Amém. Quero deixar o Salmo 78 e versículo 40 que diz: Quantas vezes o provocam no deserto e ofendem na solidão? Quantas das vezes nos provocam no deserto? É bem ouvido por aí que deserto ele não mata crente. O deserto ele é uma escola para crente aprender. Para nós aprendermos que sem Deus nós não somos nada. O deserto é apenas uma escola para que nós venhamos entender que nós temos que ser completamente dependentes do Senhor. E a Bíblia, no Salmo 46, e versículo 1, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E a Bíblia vai falar lá no Salmo 78, versículo 40, que nos ofendem na solidão. É claro, notável em ver esse texto falando sobre José, onde José no deserto ele foi criticado, foi zombado, e na solidão, quando ele estava preso, ele foi ofendido. Porque só aparecem criticadores, só aparecem zombadores, só aparecem aquele que vem nos ofender e nos frustrar. Mas a Bíblia, ela é clara em dizer, no versículo 3, mas no 46, no Salmo 46, versículo 3 diz: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo é a nossa habitação. O santuário do Altíssimo, Deus está no meio dela. Não se abalará, Deus ajudará a romper da manhã. A Bíblia diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se nós venhamos firmar os nossos pés sobre a rocha que é Deus, nada vai nos abalar. A Bíblia diz no Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, quando Davi falou isso. Porque é do alto que veio o nosso socorro. José estava no cárcere, José estava na prisão, José estava no deserto, José foi ofendido, criticado, maltratado. E quantas das vezes nós não somos maltratados, nós somos ofendidos. Mas a Bíblia diz no versículo 10, no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está dizendo com essa palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Ele está dizendo que além do deserto, além da tribulação, além da escassez, além das coisas que estão te ofendendo, Ele ainda é Deus. Deus está dizendo nessa palavra no Salmo 46 e no versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. José, ele foi criticado, foi zombado, foi maltratado. Foi jogado numa cisterna pelos seus irmãos. Porque os seus irmãos queriam frustrar, queriam matar o sonho de José. E por conta das vezes nós não temos entrado no deserto e temos achado que nossos sonhos já estão esquecidos, nossos sonhos já não vão ser mais realizados. É aí que o Senhor entra no Salmo 46 e no versículo 10 e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele não diz: se aquieta aí, porque eu ainda vou ver se eu posso fazer alguma coisa. Não, ele está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu estou no controle de tudo. Além da dor, além da escassez, além da tribulação, José, eu sou o que sou, eu sou o que tenho. É a palavra que está dizendo.
A Bíblia fala lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8, que eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Senhor, antes que houvesse dia, Ele é. E Ele está dizendo hoje para nós que nós precisamos aquietar e saber que Ele é Deus. Nós não entramos no deserto sem propósito. Porque se nós entramos no deserto é porque Deus está nos provando. Porque um ouro, para ser aprovado, primeiro ele tem que ser provado e jogado no fogo. Assim somos nós. No deserto nós só encontramos criticadores, zombadores. José enfrentou, mas venceu. Deu a volta por cima. E o Senhor está dizendo que Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ainda que se levante Sanbalates e Tobias, ainda que se levante quem for, permaneça firme na rocha. Porque José não precisou dar jeitinho. José não precisou fazer arrumadinho. Ele apenas entregou o seu caminho ao Senhor e tudo mais o Senhor fez. Porque a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor e tudo mais Ele fará. A palavra do meu Deus também diz que é do alto que vem o nosso socorro. A palavra do meu Deus está dizendo que nós precisamos aquietar e saber e entender que só existe um Deus que é soberano, que é tremendo, que é maravilhoso, que é majestade santa e fiel. Acima dele não existe outro. Acima dele não existe mais ninguém, a não ser a sua coroa. Porque ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. José, ele entendeu que o projeto e os planos de Deus ainda estavam de pé. José entendeu que apenas aquela provação, quando seus irmãos jogaram ele na cisterna e disseram: olha José, nós vamos matar, nós vamos frustrar os teus sonhos hoje. Mas eu quero lançar uma palavra profética para você. Ainda que se levante quem for para dizer que vai acabar e vai frustrar com os teus sonhos, existe um Deus que ainda conhece por dentro e por fora, porque os olhos dele são como chama de fogo, o seu cabelo é branco como lã branca, e os seus pés brilham como um latão reluzente. E de sua boca sai uma aguda espada de 2 gumes, aonde ela vai na divisão da alma e do espírito. E o que é que vai na divisão da alma e do espírito? É a palavra. E a palavra que eu estou declarando para você, José. José, você não vai morrer em meio à escassez, em meio à tribulação. Foi jogado na cisterna? Foi maltratado pelos irmãos? Foi. Mas vai dar a volta por cima. Mas primeiro vai entender e saber que é preciso aquietar e saber que Ele é Deus. É preciso aquietar e entender que nós vamos chegar a lugar nenhum sem a presença. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9. Quando José ele estava totalmente traumatizado pelo que aconteceu, pelo que seus irmãos fizeram com ele. Aí a palavra diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza de uma maneira que nós não podemos entender. Quando nós achamos que somos fortes, aí é que nós estamos fracos. Aí no momento que José estava fragilizado, José estava muito enfraquecido, José estava tristecido. Mas o Senhor ele é o Deus que sonda, Ele é o Deus que conhece. Em meio ao deserto, em meio à solidão, ninguém vai mais te ofender, não vai olhar totalmente do mesmo jeito que olhava. Ainda que se levante a muralha, ainda que venha se levantar a multidão que for, permaneça firme na rocha. Porque os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. A Bíblia está dizendo no Salmo 46, versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário do Altíssimo, o santuário da morada do Altíssimo é a nossa habitação. O Senhor está dizendo, Deus está no meio dela e ela não será abalada. Não é fácil passar pela tribulação, não é. Mas a Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. A palavra do meu Deus diz, quando o Senhor diz: ei Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela.
O Senhor não estava dizendo, olha Pedro, eu vou colocar a minha igreja aqui e vai vir qualquer coisa, vai derrubar. Não, ele estava dizendo, eu sou a rocha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor não estava dizendo, aquieta e saiba que ainda eu vou ver quem eu sou. Ele, antes que houvesse dia, ele era Deus. Ele fez o céu, ele fez a terra. Ele veio e tomou a chave da morte e do inferno. O Senhor está dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A Bíblia diz em Hebreus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. É tempo de santidade e não de disse-me-disse. Mas ainda que venha se levantar quem for, não dá ouvido. A Bíblia fala, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja.